Oi, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre como tornar a tua rotina mais leve. Porque sim, gente, uma rotina mais leve faz toda a diferença na nossa qualidade de vida e na nossa produtividade. Se tu tá chegando por aqui e é novo, eu te desejo boas-vindas, quero que tu te sinta em casa. Eu sou a Gabriela Damasceno, psicóloga, e por aqui eu falo sobre equilíbrio emocional, produtividade e vida leve, com muito menos autocobrança. E vai ser uma honra partilhar da tua companhia por aqui. Então vamos lá, gente. Uma rotina leve, né? Eu trouxe aqui alguns pontos do que eu entendo que uma rotina leve consiste. Eu separei, então. O primeiro ponto, gente, é uma rotina com menos estresse, com menos peso do que precisaria. Porque cá entre nós, né? As nossas rotinas são cheias de desafios e a ideia aqui é a gente tentar facilitar o que por vezes já é muito complicado. O segundo ponto para a rotina ficar mais leve consiste na gente ter mais disposição e confiança na nossa capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Então, quanto mais eu acredito que não importa o que aconteça, eu vou conseguir resolver ou eu vou conseguir dar conta do meu jeito, mais as coisas vão ficando suaves. E um terceiro ponto aqui é da gente ter mais habilidade em sermos efetivas, né? O que é isso? É a gente saber que fez o que precisava ser feito. E isso traz algo que eu gosto muito de mencionar, que é a paz de espírito. A gente tá tranquila porque as coisas estão andando, e mesmo quando elas não andam exatamente como a gente gostaria, a gente percebe aqui que tem uma direção, tem uma evolução. Então eu preparei aqui 4 estratégias de ouro para te ajudar a implementar essa rotina mais leve. A primeira delas é: invista em planejamento. Sim, gente, ter uma mínima estrutura do que a gente vai fazer no dia seguinte é um ótimo guia. Isso não significa que a gente precisa antecipar exatamente tudo o que vai acontecer ou seguir rigidamente essa programação, de forma alguma. A gente vai se planejar para ter mais clareza de onde é que a gente vai querer investir. E, gente, quando a gente tem essa clareza, isso vai fazendo com que a gente fique com menos desgaste. Desgaste do quê? Vocês podem estar me perguntando. Da própria tomada de decisão. Né? Sabe quando a gente não está muito claro, né, a nossa sequência ou o que a gente vai fazer, a gente gasta tempo pensando, decidindo, e tudo isso vai gerando, né, esse cansaço extra muitas vezes. E sem falar também na nossa própria ansiedade de querer muitas vezes dar conta de tudo e não saber e terminar o final do dia, vocês já devem ter passado por isso, e ter a sensação que a gente fez um monte de coisas, mas a gente não fez aquilo que era prioritário. Por quê? Porque a gente não, né, parou e não sentou para planejar. Então isso, por mais que seja algo clichê, que talvez você já tenha escutado, é uma habilidade que faz muita diferença. E eu não vou trazer aqui um único jeito de planejar, porque você tem que adaptar para o teu estilo. Pode ser com uma agenda virtual, pode ser no papel, enfim, realmente da forma que vai te ajudar. E para isso tu vai precisar experimentar também e observar o efeito disso. A título de sugestão, tá? Vocês podem escolher colocar dias temáticos. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer uma leitura. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer alguma atividade diferente aqui na minha família, na minha casa. Enfim, coisas que possam ajudar, né? Então eu sei que a terça é um dia, a quarta, tem gente que gosta muito dessa forma de se organizar, tá? Eu, particularmente, prefiro dividir o meu tempo em momentos. Então, o momento de trabalho, que eu sei o que é prioridade, o momento de lazer. Então, vai tentando ver como é que funciona melhor pra ti, tá? E uma outra ideia também que pode te ajudar é muitas vezes perceber que tu pode mudar, alterar a ordem das coisas que tu tem pra fazer no dia, né? Então, muitas vezes a gente só vai conseguir fazendo isso percebendo como é que a gente tá naquele dia. Então, pode ser que eu tinha determinado que, sei lá, a atividade física seria de manhã, mas naquele dia eu não acordei muito bem, tava mais indisposta. Bem, eu posso mudar a ordem e colocar pra de tardezinha. Então, essa flexibilidade, ela também vai envolver essa abertura pra gente perceber o que a gente tá precisando momento a momento. Preparadas para o segundo ponto, então? Bora lá. A gente vai aqui tentar transformar uma cobrança que fica ali na tua cabeça, né, te atucanando muitas vezes, e transformar ela num pequeno combinado contigo mesmo. E, obviamente, se desconectar das outras cobranças, né? Escolha, então, algo muito pequeno e que seja possível de ser realizado. Isso porque quando a gente consegue se comprometer com isso, o nosso senso de autoeficácia aumenta. O que é isso? É a nossa confiança na nossa capacidade pessoal de organizar e de executar certas ações. Então, quando isso aumenta, isso também interfere lá na nossa autoestima. A gente fica também com uma sensação mais positiva em relação à nossa capacidade.
Então, esse passo, gente, de compromisso pode parecer bobagem, mas na verdade ele é um grande antídoto pra gente começar a lidar melhor com a nossa cobrança e com essa sensação que a gente fica muitas vezes de paralisia. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que sempre nos ajuda. Por exemplo, vocês podem estar se cobrando ali de, nossa, eu queria estar aproveitando mais o final de semana. E aí entra final de semana, sai final de semana e vocês estão sempre com essa ideia de que eu preciso aproveitar mais, preciso aproveitar. Né? E é aquilo que, né, a cobrança que traz aquele desgaste. Então vamos fazer o contrário, vamos pensar em qual seria um pequeno combinado que tu poderia fazer contigo para realmente aproveitar esse final de semana. Ah, eu acho que eu vou aproveitar o final de semana se eu não trabalhar no sábado e se eu tirar um dia para ficar no sol e chamar as minhas amigas. Ah, é um gesto, é algo que eu pensei, que eu visualizei, que é possível e que eu vou me propor a implementar esse passo. E naturalmente, só da gente conseguir fazer isso, a leveza chega, né? Mas tu tem que experimentar e vir me contar depois, tá bom? E aí a gente vai seguir aqui com a nossa terceira estratégia, que também vai ter muita função nessa leveza da rotina, que é a gente cultivar mais presença. E esse é um tema aqui que eu adoro, que eu vou falar direto aqui. Presença, gente, não é sobre fazer mais. É sobre a gente estar mais inteira naquilo que a gente se propõe a fazer. Tem duas formas importantes aqui que eu vou trazer pra ti cultivar mais presença. A primeira delas é, vamos desacelerar, vamos puxar um pouquinho o freio de mão. Para isso, a gente precisa perceber que tá correndo, né? Então, quando a gente nota que tá correndo, que tá no automático, que não tá percebendo as próprias necessidades, né? Sabe aquilo, ai, nem me dei conta que eu queria fazer xixi, né? Há coisas básicas, assim, que por vezes a gente não tá consciente. A gente pode ficar no automático e a gente vai tendo comportamentos que a gente não escolhe, eles meio que vão acontecendo. Então, o desacelerar é respirar, às vezes brincar de fazer as coisas um pouco mais em câmera lenta, né? Simplesmente, ao perceber que a gente tá indo rápido demais, isso já nos ajuda. Uma segunda estratégia também para cultivar mais presença, eu adoro essa, é fazer uma coisa por vez. É muito mais fácil falar isso do que fazer, porque a gente é muito acostumado, né? Eu tô falando com alguém, tô no celular, enfim. A gente tá num mundo de verdade, né, que exige muito desse imediatismo, que nos enche de múltiplos estímulos. Então é um exercício que a gente precisa fazer, né, de focar a nossa atenção. Não, é primeiro isso, depois que eu terminar isso, vai ser isso, e depois aquilo. E não pensar também no que vem depois, foca no que tu tá fazendo naquele momento. E essa estratégia pode te surpreender com a efetividade que ela te traz. Também com a redução da ansiedade, né, porque a gente sai daquele pensamento de futuro e vem pro presente. Então, assim, se tu tá comendo, só come. Se tu tá no celular e é importante, fica só no celular. Se tu tá dirigindo, só dirige. Isso também vai aumentando a qualidade da tua atenção e a capacidade de lembrar das coisas e até de aproveitar aquilo que tu tá te envolvendo. E por fim, a nossa última estratégia aqui, não menos importante, é a seguinte: aumente a valorização do que foi possível realizar. É verdade, né, gente? Eu converso muitas vezes com pacientes, com mentorandas, e sabe aquela sensação da gente, né, ser um hamster que tá ali na gaiolinha, não é? Aquela rodinha que gira, sabe? E a gente tá sempre focando no futuro, no que vai vir, e para de perceber o que já passou. A ideia, então, é a gente dedicar alguns minutos todos os dias, às vezes só pra anotar as coisas boas que aconteceram, ou até mesmo pra agradecer por aquilo que a gente achou que faz sentido e que foi muito legal. A própria prática da gratidão, ela ajuda muito a gente a ampliar a nossa perspectiva, né? Refinar o nosso olhar, não é mudar as coisas, mas mudar a nossa forma de ver. E ela também reduz muito o nosso estresse, porque a gente começa a se conectar com as coisas que nos tocaram e que foram legais. Então dá um senso de satisfação e de realização também bem importante. E além disso, a gente também vai conseguindo encontrar mais alegria em coisas muito simples, em apreciar esses pequenos detalhes, né? Então é o olhar de alguém, é uma música que tu ouviu que foi bacana, não sei, alguma surpresa do dia, daqui a pouco tinha no restaurante que tu foi comer, a tua comida favorita, enfim, são coisas muito, muito simples, mas que podem fazer toda a diferença. Então eu quero que tu pense hoje, né? Qual é o pequeno momento do teu dia ou da tua semana que te deixou grata? Já pratica agora. E com isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado e tenha te trazido dicas bem valiosas para tornar a tua rotina muito mais leve e muito mais, assim, gostosa também. Se tu acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa teu like aqui para mim saber, te inscreve nesse canal também para ser notificada para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, leveza, e a gente segue por aqui.